Atos, capítulo 16, versículo 6. Encontraram? Amém. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samocrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Pode se assentar. Paulo, ele é um apóstolo que escreveu basicamente todo o Novo Testamento através das suas cartas às igrejas. Então Paulo, ele tinha um coração pregador. Paulo era um pregador do Evangelho. Ele viajava por cidades, formando igrejas, consolidando discípulos, avançando com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas em um determinado momento, que é esse momento em que nós lemos, Paulo, ele quer ir à Frígia, ele quer ir à Galácia, mas o Espírito Santo diz a Paulo: não é para você ir para esse lugar. A Bíblia diz: foram impedidos pelo Espírito Santo. É estranho a gente ler essa passagem, porque fica parecendo que Paulo, ele foi impedido de pregar a palavra de Deus. De que Paulo, ele estava indo para algum lugar e Deus falou: não, Paulo, eu não quero que você pregue a palavra de Deus nesse lugar. Eu não quero que você vá para a Galácia, eu não quero que você vá para a Frígia, eu não quero que você vá para essa região da Ásia pregar o Evangelho. E a verdade é que, por mais estranho que isso seja, foi exatamente o que aconteceu. A porta se fechou. A porta que Paulo esperava que fosse aberta, a porta que Paulo esperava que estivesse aberta, aquilo que Paulo planejou no coração dele para pregar, para fazer, para ir, a porta se fechou. Deus fechou a porta para Paulo. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. O que a gente faz? Alguém está me ouvindo ainda? O que a gente faz quando a porta se fecha? Porque todos nós já passamos por momentos na vida. Se não passamos, estamos passando, e se não estamos passando, vamos passar por situações, por momentos aonde nós vamos topar de cara não com a porta aberta, nós vamos topar de cara com a porta fechada. Nós vamos topar com uma oportunidade de emprego aonde a porta foi fechada.
Nós vamos topar com um chefe olhando para nós e dizendo, você está demitido. Nós vamos topar com um marido ou com uma esposa dizendo, eu quero divórcio. Eu quero ir embora. Nós vamos topar na nossa vida, estamos vulneráveis a topar nas nossas vidas por momentos aonde a porta é fechada. Aonde você queria entrar naquela porta, mas a porta está fechada. Aonde você estava naquela porta, mas parece que o Espírito Santo ou alguém chega, fecha a porta e fala, aqui você não entra. E aquilo que nós sonhávamos, aquilo que nós esperávamos, aquilo que era desejo do nosso coração, a porta está fechada. E a pergunta primeira é, quem fecha a porta? Porque diante de portas fechadas, nós lembramos de textos, por exemplo, que dizem, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. E eu me arrisco a dizer que existem duas situações que não estão no nosso controle, em que nós encontramos portas fechadas. 3, para falar a verdade. A primeira é que há portas que são fechadas não por causa de Deus, mas porque as pessoas ao nosso redor decidiram fechar essa porta. E não há o que fazer. Há portas que na nossa vida que se fecham porque o seu chefe decidiu te demitir. Não há nada que você possa fazer contra isso, a porta foi fechada. Há portas que são fechadas porque o RH não escolheu por você. Por inúmeros motivos, ele não escolheu por você e a porta foi fechada. Há sociedades que terminam porque o sócio decidiu que não queria mais essa porta. Dias atrás eu estava assistindo um programa sobre relacionamento, onde a menina disse assim, nós estávamos vivendo na lua de mel, pelo menos para mim. Mas um dia ele acordou e disse, não quero mais, eu quero divórcio. 3 meses depois do casamento. E ela disse, eu não imaginava, eu achava que estava tudo bem, que estava tudo andando da forma que deveria ser. Eu estava apaixonada e nem imaginava que eu ia acordar naquele dia e ao dar bom dia para ele, eu ia acordar com a porta fechada. E tem coisas que a gente acorda naquele dia esperando que a porta esteja aberta, e a gente acorda com a porta fechada. E tem alguma coisa a ver conosco? Muitas vezes não. Tem a ver com Deus? Também não. Há coisas que nós queríamos continuar. Há coisas que eram desejo do nosso coração, mas tudo aquilo que depende de outra pessoa, nós estamos vulneráveis a ouvir um não daquela pessoa. Seja amizade, seja trabalho, seja casamento, seja namoro, qualquer situação que estamos vulneráveis a alguém fechar a porta na nossa cara e não tem nada que a gente possa fazer porque a porta se fechou. Mas eu quero te dizer uma coisa, para você que passa por esse tipo de situação, é que quando Deus fecha uma porta, ou quando o outro fecha uma porta, fique tranquilo, se despeça de quem foi embora, mas celebre quem vai chegar na sua vida, porque, deixa eu te falar uma coisa, Deus não deixa você sem aquilo que você precisa. Se pessoas decidiram ir embora da sua vida, se oportunidades decidiram dizer não para você, se despeça dessas pessoas, diga,
vá com Deus, mas celebre, porque Deus vai colocar novas pessoas, novos projetos, novas propostas na sua vida, que farão mais sentido ainda para o seu propósito. Mas há também portas que se fecham, porque a gente nem deveria ter entrado nelas. E essas são bem legais. Porque nós não pedimos sabedoria ao Senhor e entramos em portas que são desejos do nosso coração. E aí nós não entramos, nós arrombamos as portas. Nós insistimos nas portas. Nós imploramos pela porta. E Deus fala, não, manda sinal, manda de tudo. E a gente continua dizendo, mas eu quero. E isso me lembra a história de Jonas, que deveria ir para Nínive. Mas ele decide que Nínive ele não vai. E ele pega outra porta, uma porta que não era dele. Ele entra num barco, e aí a confusão começa naquele barco, até que Jonas conta que ele não deveria estar ali, que aquilo não era a porta que Deus tinha para ele, que ele insistiu em outra situação, que ele insistiu em outra porta por causa do desejo do coração dele, e ele é expulso do barco. Ei, deixa eu te falar, tem portas que Deus fecha na sua vida, tem relacionamentos que Deus tira da sua vida, tem corações que você não entende, porque esse coração se fechou, se endureceu, não quer mais saber de você, não quer mais falar com você, a oportunidade se findou, você não entende porquê, mas é Deus te expulsando daquele lugar, porque aquele lugar nunca foi para você, não era propósito de Deus para a sua vida, você sabia, mas o seu coração teimoso desejou, e chega um momento que por amor a você, Deus precisa dizer, eu vou te expulsar, você querendo ou não, você gostando ou não, porque se eu não te expulsar, você não sai, e se você não sair, você não vive o meu propósito, você não vive aquilo que eu tenho para você viver. Então tem coisas na sua vida que a porta foi fechada, porque foi portas que Deus nunca abriu, mas que você insistiu, mas que Deus expulsa você por amor a você, porque não era aquele projeto. Ele tem um projeto maior, ele tem um projeto diferente, ele tem algo que é muito mais magnífico para você do que aquilo que você insiste por desejo do seu coração. E aí ele vai lá e te expulsa. Porque tem coisas que é assim, a gente não entende por que Deus fechou a porta. Estava tudo bem, e aí Deus fecha a porta. Mas é porque Ele viu o que você não viu, Ele sabe o que você não sabe. É Ele que tem o propósito certo para o seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas que os caminhos do Senhor são os caminhos que trazem paz. Ei, fique em paz, Deus fechou uma porta, Deus te expulsou de algum lugar, você não fez nada de errado para ter saído daquilo ali. Primeira coisa, você precisa observar no seu coração e ter consciência se isso já não era uma porta que você nem deveria ter entrado. Sabe por quê? Porque nós somos assim, nós entramos em portas erradas e depois a gente chega aqui na igreja e quer ungir a porta para ver se a porta se santifica. A gente faz o que não era vontade de Deus, mas a gente fala, Senhor, agora eu vim aqui, eu coloco isso diante do teu altar, e a gente acha que isso vai fazer aquilo ser abençoado. Ei, Deus nunca vai te manter em lugares que Ele não disse para você estar. Você pode orar, você pode jejuar, você pode clamar, mas uma hora Ele vai te expulsar para te redirecionar para o destino que Ele tem para você. Mas como no texto que nós lemos,
Há portas que quem fecha é Deus. A porta de Paulo foi fechada por Deus. Paulo queria pregar. Paulo queria ir até a Ásia. Mas a Bíblia diz, em Atos 16, 6 e 7, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, eu volto a dizer, há portas que você deseja muito, há lugares que você desejou, que você bateu de frente e a porta estava fechada, e isso era propósito de Deus. Sabe por quê? Porque Deus cuida de você, porque Deus conhece o seu futuro, Deus sabe o futuro das portas aonde você deseja entrar. Deus sabe que às vezes aquela pessoa que você quer é a pessoa que vai te trair. Deus sabe que aquela pessoa que você deseja é a pessoa que vai te machucar. Deus sabe que aquela empresa onde você quer tanto entrar é a empresa que daqui 3 meses vai estar num escândalo, passando na televisão falando sobre corrupção. Deus sabe situações que o seu próprio coração não aguenta, e que se Ele abrir a porta para você, você se corrompe. Então Deus conhece o seu futuro, Deus ouve palavras que você não ouviu, Deus escuta conversas que você não pôde escutar, Deus conhece situações que você não conhece, você só vê o micro, Deus olha para o macro, Deus olha para o caminho e sabe para onde aquela porta vai te levar. É por isso que há portas que são fechadas, não é porque Deus está te castigando, é porque Deus está te livrando. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus fecha uma porta, você tem que levantar a mão para o céu e dizer, obrigado Senhor pelo livramento, porque se o Senhor não quer, é porque o Senhor sabe que isso não fará bem a mim, não fará bem para o meu futuro, não fará bem para as minhas emoções, não fará bem para o meu propósito. Se o Senhor fechou a porta, é porque o Senhor sabe de coisas que eu não sei. O Senhor conhece o meu futuro e eu não conheço o meu futuro. Eu só conheço o desejo do meu coração, mas o Senhor é o dono da minha história, e eu sei que toda porta fechada é o Senhor me direcionando para o caminho, para o propósito, para onde o Senhor verdadeiramente quer me levar. Eu quero lugares que são vales de sombra e de morte, mas o Senhor sabe e me leva sempre para os pastos verdejantes. Toda porta que Deus fecha, toda pessoa que vai embora, toda situação que você não entende porque perdeu, não é perda, é livramento, porque Deus conhece a sua história. Mas a pergunta é, o que fazer quando a porta se fecha? Tudo bem, é livramento, Deus tem algo melhor, mas o que fazer quando a porta se fecha? E Paulo nos dá uma lição maravilhosa sobre o que fazer quando a porta se fecha. Paulo ele não é o homem que insiste na porta errada. Nós perdemos muito tempo insistindo em portas que Deus já fechou, ou portas que as pessoas fecharam. Não importa quem fechou a porta está fechada. Mas nós insistimos em portas fechadas, nós damos murro em ponta de faca, nós fazemos jejum, nós fazemos campanha, nós oramos, fazemos vigília,
insistindo em portas fechadas. Eu conheço pessoas que Deus fechou algumas portas e a pessoa não consegue aceitar. A pessoa insiste, a pessoa persiste, a pessoa fica ali falando: não, Deus vai abrir essa porta novamente, porque foi Deus que abriu a porta, e eu não aceito que a porta seja fechada, e a pessoa fica ali insistindo. Paulo não fez isso, Paulo não insistiu. Você não vê em nenhum momento Paulo falando: não, eu vou mudar a decisão, eu vou insistir. Não, a porta está fechada. Paulo aceitou: não vamos para a Ásia. Segundo Paulo, não desistiu, porque tem gente que é assim: a porta está fechada, vou desistir. Eu sou Imagina Paulo, se Paulo olha para a porta fechada e sente que isso é um sinal de Deus para ele parar de ser apóstolo. Quer saber? Eu ia pregar, o Espírito Santo falou para eu não pregar. Eu acho que esse negócio de ser pregador, de ser apóstolo, não é para mim. Eu devo deixar só mesmo para aqueles que Jesus teve contato direto. Eu acho que aquilo foi uma loucura da minha cabeça e vou vender batatas na feira. Chega! Deus fechou a porta. Paulo não faz isso. Paulo não desiste, sabe? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque uma porta se fechou que o propósito acabou. Há portas que fecham, mas o propósito não acaba. Há relacionamentos que terminam, mas a sua vida sentimental não acabou por aqui, não acabou junto com o relacionamento. Há empresas que falem, mas a sua carreira profissional não acabou. A demissão vem, mas a sua prosperidade não foi embora. Alguma coisa está errado no seu ministério, em um projeto, mas o projeto não significa que a guerra acabou. A batalha pode ter sido perdida, a porta pode ter sido fechada, mas Deus ainda continua no projeto, Deus continua no propósito, Deus continua andando com você. Não é porque um período da sua vida se findou que o livro acabou. O livro continua sendo escrito e tem mais coisa para você. Deus tem mais para você. A porta não se fecha. Então, se você está vivendo em um período da sua vida em que em alguma área a porta se fechou, eu quero te lembrar: foi a porta que fechou, mas não o propósito que acabou. Ainda nessa área da sua vida, Deus ainda tem honra. Ainda nessa área da sua vida, Deus ainda tem alegria para você. Ainda nessa área da sua vida, Deus ainda tem um propósito maravilhoso para você. E se eu posso profetizar, eu ainda te digo mais: se a porta se fechou, é porque a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. A porta se fechou e você chora hoje, mas lá na frente você vai entender que a porta que foi fechada aqui é porque a porta que vai ser aberta ali vai te fazer até esquecer um dia daquela porta que você chorou tanto por ter sido fechada. Paulo não chorou pela porta. Paulo não fez isso. Sabe o que Paulo fez? Paulo ele fez uma coisa bonita. Paulo rapidamente se reinventou. Na vida nós precisamos ter essa resiliência de se reinventar. Há pessoas ainda que estão tentando ganhar dinheiro usando máquina de escrever. Você precisa se reinventar. Nós já estamos na inteligência artificial. Há pessoas na vida que se deparam com uma porta fechada e elas ficam ali na frente da porta chorando o resto da vida porque aquela porta foi fechada. Mas existem
pessoas como Paulo, que se reinventam rapidamente. A porta da Ásia se fechou, aí ele busca o Espírito Santo, ele tem um sonho, o sonho diz, vai para Macedônia. Ei, Paulo não chora por um minuto, porque a porta se fechou. Ele diz assim, a porta se fechou para cá, aonde tem outros caminhos? Eu vou me reinventar, porque Deus sempre te dá caminhos. Para uma porta fechada, tem 10 portas abertas. E aí fica do seu critério e da sua decisão parar naquela porta e ficar chorando por aquela porta e se lamentando por aquela porta e tentando forçar aquela porta com teimosia e perdendo tempo da sua vida, ou fica ao seu critério se reinventar e ir para Macedônia e ir para Filipos. E sabe a coisa mais bonita que acontece nesse texto? É que é desse texto, é dessa ida para Macedônia de Paulo, que a igreja de Filipo é fundada. A carta aos Filipenses só é escrita porque Deus fechou aquela porta para ir para a Ásia, e aí Paulo se reinventa, Paulo não desiste, Paulo não para, Paulo não tem dúvidas sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Paulo, ele simplesmente diz, se uma porta se fechou aqui, outra porta vai se abrir ali, e eu vou continuar pregando o Evangelho de Cristo aonde eu for. Vai ser na Ásia, vai ser na Macedônia, vai ser em Filipo, não importa, mas aonde eu for, eu serei um pregador do Evangelho, um apóstolo de Jesus que diz as boas novas, e continuarei, se não é na Galácia, se não é na Frígia, é em Filipo, mas eu vou escrever uma carta, eu vou abrir uma igreja, eu vou converter os crentes, eu vou fazer aquelas pessoas conhecerem o Evangelho de Jesus, porque Deus sempre tem algo novo para mim, uma oportunidade nova para mim. Se Deus não fecha aquela porta, a igreja de Filipo não existia. Ei, deixa eu dizer algo para você, meu irmão e minha irmã, não desista porque uma porta foi fechada, se reinvente, porque a porta fechada não é o fim, a porta fechada é uma curva no seu caminho, a porta fechada é uma barreira no seu caminho, mas a porta fechada não é o decreto do fim. A porta fechada, ela só diz para você, existe outras portas. Se não existir portas, existe janelas, mas se não existir mais nada, Deus te faz andar pela parede, mas Ele vai abrir uma porta para você, aonde a glória será muito maior. Você só precisa ter resiliência, você só precisa ter a coragem de não desistir, você precisa ter a coragem de dizer, Senhor, eu não sei qual é a porta perfeita para mim, mas de uma coisa eu sei, eu não desisto, eu não paro, eu me mantenho de pé, eu sei que o Senhor está comigo, quando eu me deito, o Senhor me levanta, quando eu quero desistir, o Senhor me dá força, e eu continuo com intrepidez, com coragem, eu continuo, eu avanço, eu prossigo, eu me reinvento, mas de uma coisa eu não faço, eu não desisto. Porque portas fechadas não é sinônimo de desistência. Portas fechadas é sinônimo de ressignificar caminhos, mas de não abrir mão do propósito de Deus. Há pessoas que passam por reveses na vida, mas elas não desistem. Há pessoas que o esporte nos ensina muito isso. Era jogador, aí sofreu uma lesão, não pode mais jogar, ele vira técnico, mas ele não para. Ele não sai do esporte. Ele sabe o propósito que ele tem. Ele sabe que ele deve continuar.
Sabe, nas nossas vidas é a mesma coisa. Nós vamos topar por inúmeras portas fechadas, mas Deus sempre tem uma porta aberta. E a gente pode encarar as portas fechadas de Deus como redirecionamentos de Deus. Não era para ir para aquele lugar, então Ele fecha a porta, porque Ele tem propósito para você em outro lugar. E quanto mais rápido você aceita a porta fechada, mais rápido você vai para a sua Macedônia e vive o novo de Deus. Sabe? Se foi Deus que fechou a porta, é proteção. Se foi o outro que fechou a porta, é livramento. Se você errou e a porta foi fechada, é lição. Mas em todas as portas fechadas, eu posso confiar que há uma nova oportunidade do Senhor para a minha vida. A porta que se fechou na sua vida não define o seu destino, não define a sua identidade, não define o seu valor, porque o Deus que abre portas continua no controle da sua vida. E Ele tem uma porta para você entrar, aonde você vai entender por que Ele fechou todas as outras. Fique de pé. Feche seus olhos. Como você tem lidado com as portas que se fecharam? Sabe, e deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você diga, não, o Senhor não fechou a porta. Mas portas que são fechadas não são só portas que simplesmente você foi expulso, fechou, acabou. Não, portas que são fechadas são portas que você muitas vezes ainda tem alguma coisa ali. E você diz, não, eu continuo porque tem esperança. Eu continuo porque parece que vai dar certo. Eu continuo porque não se fechou totalmente. Era propósito de Deus. Mas há portas que mesmo que parecem que ainda dá, que ainda tem esperança, na verdade o Senhor já fechou. E Ele não fechou porque não te ama, não fechou porque Ele quer o teu mal. Ele fechou porque Ele precisa dizer para você, como Ele disse, eu sinto que Ele disse isso para Paulo, se eu posso dizer assim. Paulo,
Na Galácia você já foi, você já fez o que tinha que fazer aos Gálatas. Mas em Filipe você ainda não foi. Paulo, eu sei que você quer voltar para lá, mas a sua história lá já foi selada. Você já fez tudo o que tinha que fazer. E é por isso que agora eu estou te levando para outro lugar, para um terreno muito mais fértil, para um terreno frutífero. E é isso que o Espírito Santo de Deus me fala nessa noite. Há pessoas aqui. Gustavo, nós estamos em poucas pessoas. E é justamente porque o Espírito Santo está falando para mim que eu tenho coragem de dizer isso. Há pessoas aqui insistindo em portas que não são mais férteis. Terrenos que não frutificam mais. E não frutificam porque a porta já foi fechada. E o Senhor está dizendo, não insista. Não chore, não se lamente. Não brigue, não arrume confusão. Sou eu que estou impedindo. Porque eu tenho uma porta nova para você. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida da gente. O Senhor ouviu o que a gente não ouviu. O Senhor viu o que a gente não viu. O Senhor conhece o nosso futuro enquanto nós só conhecemos o nosso presente. O Senhor sabe de todas as possibilidades que a nossa vida pode se encaminhar. Mas por amor a nós, o Senhor cuida da gente, fecha portas e nos leva para a direção certa, para os pastos verdejantes, para o lugar onde nós teremos paz e prosperidade, aonde nós teremos felicidade, aonde nós estaremos no centro da Tua vontade. Então que a gente não desista. Eu oro pela sua igreja, para que a sua igreja tenha a coragem de se reinventar, a coragem e a ousadia de se levantar e de fazer como Paulo. Se uma porta se fechou, eu vou atrás de outra porta, mas do propósito de Deus para mim